Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar desse projeto desse banheiro estilo industrial. Esse banheiro é um espaço minúsculo, né, bem pequenininho, e ele tinha algumas condicionantes, né, que não dava para mudar muita coisa do layout, né? E essa reforma, né, é, o estilo do banheiro era um estilo comum, né, padrão dessas empreendedoras, né, dessas imobiliárias, né, empreendimento que fazem esse padrão comum, né, desses azulejos, desse revestimento branco, e ela queria um estilo industrial, né. O banheiro, ele era muito pequenininho, né, ele é muito pequenininho, e ela queria que melhorasse o espaço, né, tentasse otimizar o máximo que pudesse, né, e ela queria um estilo industrial. Quando eu faço um projeto, o estilo não é o meu estilo, é o estilo que a pessoa quer, é o estilo que ela gosta, é o estilo que ela se identifica. Para mim, esse estilo não combina muito com a minha personalidade, mas mesmo assim, eh, eu me desafio a fazer as coisas que eu também não acho tão bonitas, né, não tem a ver com o meu estilo, né, e o estilo industrial, ele é um estilo mais, assim, robusto, mas ao mesmo tempo um pouco mais frio, mas nem tanto, né. O estilo industrial, ele passou por um processo, né, de adaptação, de evolução, que antes era um estilo industrial extremamente rústico, extremamente quase que inacabado, né, era uma coisa assim. Porque esse estilo vem, né, quando tinha Nova York que ficaram aqueles galpões abandonados que começaram a virar residência, então eles eram usados do jeito que estava, então por isso que surgiu esse estilo industrial. As paredes ficavam do jeito que estava, as instalações aparentes, era uma adaptação para ser o espaço usado, né, sem gastar, né, sem ter que investir em recurso para fazer reforma, era aquilo. Só que com o passar do tempo, né, o estilo industrial ganhou força e ele passou a ser até um estilo mais requintado, mais chique, né. Então hoje tem peças totalmente diferenciadas, né, com custo bastante elevado, que fazem parte do estilo industrial. Então eu separei aqui alguns moldwood, né, esse quadro semântico, né, que a gente chama, de possibilidades, né, de estar trazendo para esse banheiro. Quando eu faço um projeto, eu tento apresentar isso primeiro, para poder entender realmente o que é que a pessoa se identifica, o que que ela gosta, né. Antes de eu começar a desenvolver o projeto, de fato, eu tento buscar essas referências, eu tento buscar essas combinações e trazer essas opções do que é possível, do que não é possível, né. Então eu trouxe aqui alguma referência, né, que eu posso estar trabalhando com esse estilo industrial, tanto com coisas mais requintadas, com coisas mais simples, né, sem perder a característica, a essência, né, do estilo. Como eu falei, tem peças que são bem caras, né, inclusive esse tipo de torneiras, essas cubas mais elaboradas, né, elas são um custo mais elevado. O revestimento aqui é um porcelanato, né, parecendo um cimento, né, o revestimento aqui também parecendo pedra. Aqui a opção de eu tenho essa opção dos metais que eu posso trabalhar ele em dourado, em cobre, em preto, então no metal mesmo, né. Eu tenho essas possibilidades, essas variações, e eu não vou deixar de ser o estilo industrial. Então, nesse ponto, eu preciso entender qual é
essa, essa sensibilidade do estilo industrial que a pessoa quer, né? É a mesma coisa com outros estilos, né? Que a gente pode fazer uma variedade de coisas. O estilo industrial é a mesma coisa, né? Aqui trazendo a cuba mais redonda, aqui com outro dourado, enfim. Mas a variação aqui, estou só trazendo a tonalidade um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né? Nas peças de revestimento. Tanto uma quanto outra, no fundo, é a mesma coisa, que é a luminária, né? Tipo de cuba mais baixinha, todas elas apoiadas nessa ou naquela outra que já é o suporte pequenininho, que é da própria cuba, esse aqui, né? Que já é um tipo que eu poderia estar trabalhando, né? Que já vira o porta-toalha aqui também. Mas agora eu vou mostrar aqui, vou falar um pouquinho do projeto, né? Esse projeto, como eu falei, ele era muito pequenininho, o espaço é muito pequenininho, né? A distribuição das peças não foi mexida, né? E, na verdade, ela não queria mexer nisso, também não tinha como mexer muito aqui, o máximo que podia mexer era o chuveiro e a pia, né? O lavatório, mas pelo espaço do ambiente não dava para mudar de lugar o chuveiro. Então ficou uma coisa assim, meio limitada, né? Tinha que ser isso, não dava para ser diferente. A Cuba poderia mudar? Poderia, mas em termos de otimizar o espaço, esse ficou o melhor resultado. E, na verdade, essa divisória aqui não ficou assim, eu vou mostrar. Ela queria essa divisória, mas não ia compensar muito fazer essa divisória. E aqui eu vou mostrar, vou compartilhar o outro arquivo para mostrar como ficou. Eu aqui aproveitei e fiz um nicho, porque aqui tinha uma coluna do prédio, né? Uma coluna de descida de água, de esgoto, de alimentação. Então, tinha um dente ali, né? No cantinho da parede, que não podia ser mexida. E aí, o que é que eu fiz? Na verdade, a pia já estava lá no cantinho espremida, né? No original do ambiente. E tinha esse dente aqui em cima da pia, e a pia ali já mais espremidinha ainda, né? Já era pequenininha, ela estava mais espremidinha ainda. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe essa pia para frente e aqui dessa lateral eu fiz nichos, né, para poder otimizar o espaço. Essa divisória, ela não ficou aqui, ficou só essa inclinadinha, que aqui eu dei um respiro, mas essa porta continuou abrindo para cá. E aqui a pessoa tem um acesso aqui, uma prateleirinha de apoio, né? E aqui eu coloquei uns cabideiro, né, para pendurar roupa e tudo na hora de se trocar. E foi isso, né? Aqui a ducha quadrada, a janelinha era pequena e a porta também de abrir, que daria até para colocar de correr por fora, mas também eu tomaria o espaço aqui na parede de algumas coisas. O apartamento era pequenininho, né? Não dava para fazer muitas invenções. Eu vou trazer aqui a outra arquivo, ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, aqui eu tenho aqui o espaço, né, que realmente foi pensado, né? Como eu falei, ela queria a divisória direta, mas para eu trazer direto essa divisória, isso aqui ficaria muito apertado, né? Ele já era apertado, então eu tentei otimizar o máximo aqui do espaço do box, né? Para a pessoa ficar mais confortável dentro do banheiro. Usei até o limite da porta, né? Onde eu podia avançar, que antes ele também estava muito confinadinho aqui, a pessoa tinha que ficar magrinho para tomar banho, né? Se fosse um gordinho, já ia ficar meio muito atrapalhado. E ela queria ampliar isso até lá, e eu falei que não daria certo, ela não ganharia espaço, muito pelo contrário, né? A parte que estava apertada continuaria apertada. Então, nesse sentido, eu avancei até a porta
E fiz essa coisa aberta, né? Com o ralo caindo todo para a lateral. E aqui, como eu falei, ficou o nicho de guardar coisas, né? Então, aqui dá para ver melhor essa distribuição, né, do espaço que é bem pequenininho pelo tamanho da pedra e da cuba, né, vocês conseguem ver. E aqui eu consegui ampliar mais, porque ele estava, imagina o espaço aqui pequenininho, apertado, né? Então, visualmente, ele ficou assim, né? Nesse sentido aqui, que eu consegui otimizar aqui tanto a parte da pia, né, de ter ainda um apoio ali de uma prateleira, né, um espelho, e o piso todo, o piso um pouco mais claro e o revestimento um cinza médio. Aqui no chuveiro, né, e a porta normal, sem muita invenção. E o outro lado, né, como eu falei, com a prateleira aqui, essa parte é o de pendurar a toalha. E aqui a lateralzinha atrás, né, ficou os nichozinhos que dá para colocar aqui, guardar papel higiênico, guardar alguma coisa, shampoo, o que seja, né? Então é isso. Então esse banheiro foi esse desafio, né? Cada caso geralmente tem particularidade, né? Mesmo por ser um banheiro ou por ser uma cozinha, um banheiro, por exemplo, ter sempre as mesmas peças, né? Vai ter um lavatório, um sanitário, vai ter um chuveiro. Mesmo tendo essas peças, sempre vai ter características diferentes, né? E cada estilo também abre um leque, né, de possibilidades para a gente trabalhar em cima. Depende muito do gosto de cada um, do gosto, do bolso, né? É um conjunto de coisas, né, que precisa a gente estar pesquisando, entendendo e trazendo, né, possibilidades que existem, né? Às vezes uma ideia inicial pode não estar de acordo, né? E a pessoa precisa falar, não, não é nada disso que eu quero, então a gente vai, começa tudo de novo. O importante é entender, atender, né? E às vezes a nossa percepção, né, são pessoas diferentes, né, do outro lado. Às vezes ela não fala bem, a gente não capta bem. Então, às vezes acontece de não acertar de primeira. Nem sempre a gente acerta de primeira, todo mundo, né? E aí, nesse sentido, a gente traz outra referência. Por isso que eu gosto de trazer aquela primeira referência antes de algumas possibilidades, que aqui eu já começo vamos dizer, a selecionar, né, o que pode, o que não pode, o que gosto, o que não gosto, dentro daquele estilo, né, que já foi pré-definido, pré-determinado. Aí aquelas opções a gente vai trabalhando, né, em cima do que é possível, do que não é possível, né, e dentro do que o mercado oferece também. Muitas vezes a gente quer criar coisas, né, e a imaginação flui, só que nem sempre a gente tem tudo no mercado disponível, né? No mercado, às vezes, tem linhas, tem padrões, tem coisa que é aquilo daquele momento, né? Volta e meia, as fábricas lançam coisas novas, renovam coisas novas, e nem sempre o que está ali, né, o que a gente gostaria, está disponível no mercado. Então, a gente tem que trazer fazer esse amarrado, né, para poder, no final, dar certo, tá bom? Valeu, é isso, obrigada e até mais.